Era uma quinta-feira, 4 de agosto de 1892. Dentro de uma casa comum na Second Street, o tempo parecia ter parado. O ar pesado, quente, quase sufocante. No andar de cima, o silêncio escondia um segredo. Quando o relógio marcou 11 horas, o chão se tingiu de vermelho. A partir daquele instante, nada seria igual. Dois corpos, uma casa trancada e uma única pergunta que ecoa há mais de um século. Quem empunhou o machado naquela manhã? Esse é o caso de Lizzie Borden. A família Borden. No coração de Fall River, uma pequena cidade industrial de Massachusetts, vivia uma das famílias mais comentadas da história americana, os Borden. O patriarca Andrew Jackson Borden era o retrato da disciplina e do trabalho árduo. Filho de um fabricante de móveis, começou a vida vendendo caixões. Um negócio sombrio, mas rentável na época. Com o tempo, Andrew mostrou um talento incomum para os negócios. Tornou-se dono de imóveis, diretor de bancos e investidor no setor têxtil. Mas apesar da fortuna acumulada, Andrew era conhecido por algo que o tornava impopular até entre os ricos. Ele preferia viver com simplicidade, mesmo podendo bancar o luxo. A casa da família, por exemplo, não tinha nem encanamento interno moderno, algo comum entre as famílias abastadas na década de 1890. Sua primeira esposa, Sarah Anthony Morse Borden, morreu cedo, quando Lizzie tinha apenas 2 anos. A morte deixou um vazio imenso, especialmente nas filhas. Emma, a mais velha, nascida em 1851, e Lizzie, que nasceu em 1860. 3 anos depois da perda, Andrew casou-se novamente com Abby Durfee Gray, uma mulher tranquila e educada, mas que nunca conseguiu conquistar o afeto verdadeiro das enteadas. Lizzie e Emma cresceram unidas, protegendo uma a outra, mas guardando uma certa distância emocional da madrasta. Para elas, Abby não era uma substituta da mãe, era apenas a senhora Borden. A vida na casa dos Borden. Por fora, a casa na Second Street parecia apenas mais uma entre tantas, mas por dentro escondia segredos, ressentimentos e uma tensão constante. As irmãs levavam uma vida reclusa. Emma, a mais velha, era reservada e obediente. Lizzie, por outro lado, era inteligente, carismática e bastante ativa na comunidade. Ensinava na escola dominical, participava da igreja e fazia parte de grupos beneficentes, o que lhe garantia certa reputação de boa moça. Mas essa imagem perfeita escondia um mal-estar crescente dentro de casa. Andrew era severo, controlador e, acima de tudo, desconfiado. Ele administrava cada gasto, cada decisão, e isso incluía os bens da família. Quando deu uma casa para uma parente de Abby, a madrasta, as filhas ficaram revoltadas. A partir dali, a relação azedou de vez. Lizzie parou de falar com Abby e passou a chamá-la de apenas Senhora Gray. Mesmo assim, o cotidiano seguia o mesmo. Andrew saía cedo para os negócios, Abby cuidava da casa e das empregadas, e Lizzie passava boa parte do tempo no andar de cima, costurando, lendo, ou às vezes planejando algo que ninguém poderia imaginar. Os dias que antecederam o crime. O verão de 1892 foi sufocante em Fall River. O ar pesado parecia prenunciar algo sombrio. Dias antes do crime, vários membros da família, inclusive Lizzie e Abby, adoeceram com sintomas de envenenamento. A explicação oficial foi que algo havia estragado na comida, mas Abby confidenciou a uma amiga que temia ter sido intencional. E havia outro detalhe estranho. Testemunhas afirmaram que Lizzie tentou comprar ácido prússico, um potente veneno, alegando que precisava para limpar um casaco de pele. O vendedor recusou a venda e esse episódio logo ganharia um significado sinistro. O dia do crime. Era quinta-feira, 4 de agosto de 1892. John Morse, tio materno das irmãs Borden, havia chegado na tarde anterior e dormido no quarto de hóspedes da casa. Ele estava em Fall River para tratar de negócios relacionados a propriedades e cavalos da família. Por volta das 11h45 da manhã, após tomar café com Andrew e Abby, John saiu dizendo que iria visitar sua sobrinha Emery, que morava nas proximidades. Pegou um bonde,
o transporte público típico da época, e foi visto por várias testemunhas durante o trajeto. Esses detalhes mais tarde se viriam como um álibi sólido, mostrando que ele estava longe da casa no momento das mortes. Enquanto John estava fora, os assassinatos aconteceriam entre 9 e 11 horas da manhã. John voltou à casa dos Borden pouco antes do meio-dia, por volta das 11h45. Ao se aproximar, percebeu movimentação incomum, vizinhos agitados e a presença de policiais. Foi ali que descobriu o horror. Andrew e Abby estavam mortos. O local do crime já fervilhava de curiosos e oficiais tentando entender o que havia acontecido dentro daquela casa silenciosa da Second Street. Pouco tempo antes disso, Abby tinha subido as escadas para arrumar o quarto de hóspedes, onde John tinha dormido. Enquanto ajeitava a cama, foi atacada brutalmente com 18 golpes de machado, atingindo a sua cabeça. O assassino a deixou caída de bruços, com o rosto desfigurado. Mais tarde, Andrew voltou da cidade, sentou-se no sofá da sala, provavelmente sem desconfiar de nada. Minutos depois, sofreu o mesmo destino. 10 golpes fatais de machado, a maioria concentrados no rosto. O relógio marcava por volta das 11 horas da manhã. A empregada Bridget ouviu os gritos de Lizzie, desesperada, gritando por socorro. A cena que ela encontrou era horrível. O corpo de Andrew praticamente irreconhecível, o sangue escorrendo pelo sofá e pelo chão. A investigação. A polícia de Fall River chegou rapidamente e o que encontraram levantou mais perguntas do que respostas. As portas estavam trancadas por dentro. Não havia sinais de arrombamento. Apenas Lizzie e Bridget estavam em casa no momento do crime. O tio John havia saído cedo e Emma estava fora da cidade. Os investigadores notaram o comportamento de Lizzie. Ela parecia fria, calma demais para quem acabara de perder o pai e a madrasta de forma tão brutal. Durante o depoimento, suas respostas mudavam a cada hora. Primeiro disse que estava no celeiro, depois que estava no quintal, mais tarde afirmou não saber de nada. Poucos dias depois, Lizzie foi vista queimando um vestido no fogão, alegando que estava manchado de tinta. Para os investigadores, era óbvio, ela estava destruindo provas. No porão foi encontrado um machado sem cabo com uma pequena mancha suspeita. Era a arma perfeita, mas não havia sangue suficiente para confirmar nada. O julgamento. Lizzie foi presa e levada a julgamento em junho de 1893. O caso dividiu o país. De um lado, quem via nela uma assassina fria e calculista, do outro, quem acreditava que uma moça da sociedade jamais cometeria tamanha atrocidade. As provas eram todas circunstanciais, nenhuma testemunha, nenhuma arma confirmada. O promotor destacou as contradições, o vestido queimado e a tentativa de comprar veneno. Mas a defesa construiu uma imagem de inocência, explorando o preconceito da época. Lizzie Borden é uma dama, e damas não matam com machado. Depois de 90 minutos de deliberação, o júri anunciou o veredito. Lizzie Borden era inocente. Mas a absolvição não encerrou o mistério. Pelo contrário, foi a partir daí que começaram a surgir as teorias mais sombrias sobre o que realmente aconteceu naquela casa. A primeira teoria seria sobre o tio John Morse. Na manhã dos assassinatos, o tio John, irmão da falecida mãe de Lizzie, estava hospedado na casa. Ele teria saído logo cedo e retornado pouco depois das 11, quase no mesmo horário em que os corpos foram encontrados. Alguns acreditam que ele poderia ter se envolvido diretamente, talvez por causa de disputas de herança ou negócios com Andrew, o pai de Lizzie. Seu álibi, embora aceito na época, sempre deixou um rastro de desconfiança. A segunda teoria seria sobre Bridget, a empregada da casa. Ela teria sido constantemente maltratada, especialmente pela madrasta de Lizzie, e estaria à beira de um colapso. Segundo essa versão, num momento de raiva, ela teria cometido o crime. E Lizzie, por algum motivo, a teria ajudado a encobrir tudo. Mais tarde, surgiram ainda rumores de que as duas mantinham uma relação mais íntima, um possível romance escondido, que o pai teria descoberto. Mas esse rumor perdeu força quando, anos depois, Bridget voltou para a Irlanda, se casou com um homem e levou uma vida tranquila. De todo modo, essa teoria reforça o quanto o caso Borden sempre esteve cercado por segredos e silêncios. A terceira teoria, entre todas, essa talvez seja a mais plausível. Andrew Borden era um homem extremamente rico, mas vivia de forma simples
quase miserável, segundo as filhas. Quando ele decidiu transferir parte dos bens para a madrasta de Lizzie, a tensão dentro de casa chegou ao limite. Muitos acreditam que o crime foi fruto de uma disputa familiar motivada pelo dinheiro e pelo ressentimento. A quarta teoria seria sobre um cúmplice desconhecido. Há quem diga que Lizzie não agiu sozinha. O intervalo entre as mortes e a ausência de sangue nela levanta suspeitas de que alguém possa ter ajudado. Um cúmplice que nunca foi descoberto, talvez um amigo, um amante secreto ou até mesmo o próprio tio John. Mas lembrando que isso foram só teorias, nunca foi comprovado nada. Depois do julgamento, como eu falei antes, Lizzie foi absolvida. Ela permaneceu em Fall River e comprou uma nova casa luxuosa com a herança do pai. Lá ela viveu ao lado de uma amiga próxima, uma atriz chamada Nancy, muito conhecida na época. Por essa convivência intensa e pelo fato de Nancy ser uma mulher independente e envolvida com o meio artístico, algo visto como impróprio para mulheres naquela época, começaram novos rumores. Muitos diziam que Liz e Nancy teriam um relacionamento romântico, algo impensável para os padrões da sociedade do século XIX. Mas assim como tantas outras teorias, essa nunca foi comprovada. O que ficou foi o mistério e o silêncio de uma mulher que, até o fim da vida, jamais falou sobre o que realmente aconteceu naquela casa em 1892. E até hoje, o mistério permanece. Foi mesmo Lizzie quem empunhou o machado naquela manhã de verão? Ou alguém mais habitava as sombras daquela casa? E deixa aqui nos comentários qual a tua opinião sobre esse caso e qual dessas teorias fazem mais sentido para ti. Ou se tu tem alguma outra teoria, escreve aqui também, eu quero muito saber. E agora falando sobre a casa dos Borden, que ainda está de pé, na 92 Second Street em Fall River. Hoje ela é uma pousada e também um pequeno museu. Qualquer pessoa pode se hospedar lá, em alguns cômodos ou até na casa inteira, se tiver coragem, claro. Visitantes contam histórias sobre a casa, que é possível se ouvir passos no andar de cima, exatamente onde Abby foi encontrada, ruídos sem origem, luzes que piscam sozinhas, e um detalhe curioso, há quem jure sentir uma leve batidinha no ombro assim que entra na casa, como se Andrew Borden ainda estivesse por ali, dando as boas-vindas. Equipes que passaram a noite com equipamentos dizem ter registrado sons, variações de temperatura e até vozes, mas nada que a ciência consiga explicar. Seriam ecos do passado ou apenas o poder da sugestão? Verdade? Imaginação ou folclore? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que, mais de 100 anos depois, aquela casa ainda guarda seus segredos e continua a atrair quem busca história e quem busca arrepios. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e até a próxima.